Bom dia, queridos. Já faz um tempinho que nós não nos falamos, não nos vemos, se é que a gente pode dizer assim. Mas a verdade é que o desejo de poder estar sempre gravando e trazendo para vocês uma palavra é enorme, mas muitas vezes impossibilitado por uma série de circunstâncias. O importante é que eu estou aqui para trazer uma palavra para o teu coração. Eu queria hoje começar esse vídeo lendo com vocês uma reportagem e basear a minha reflexão nessa reportagem e juntamente com o texto da Palavra de Deus. Olha o texto, a informação que eu li hoje. A Organização Mundial da Saúde, OMS, advertiu nessa segunda-feira que talvez nunca exista uma solução definitiva contra o coronavírus, apesar da corrida contra o tempo de laboratórios e países para obter uma vacina. Eu fico pensando como que você recebe essa informação. A Organização Mundial da Saúde está olhando para o quadro que nós estamos vivendo como uma calamidade muito séria e que não consegue enxergar uma solução definitiva a curto prazo. E eu fico pensando o que essa informação pode causar no nosso coração. Eu não sei o que ela causa no seu coração, mas no meu coração não causa grandes desconfortos. E eu vou explicar para você por quê. E para isso eu queria ler com vocês uma passagem que se encontra na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, verso 7. Olha o que diz essa passagem da Bíblia. Porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Até aqui. Nesse texto, o apóstolo Paulo chama a nossa atenção para como devemos basear a nossa vida. Ele diz, eu vivo. Nós aqui no plural, ele está falando que os cristãos devem viver assim. Viver por fé e não pelo que vemos. Sabe o que esse texto tem a ver com essa informação que eu acabei de ler para vocês da OMS? É que é o seguinte, ele diz, nós não devemos viver baseado naquilo que a gente está vendo, que a OMS está dizendo. Nós não devemos fundamentar a nossa vida nesse negativismo, porque a gente vive pela fé. E o que é fé? Se você fosse ler o livro de Hebreus, a carta aos Hebreus, capítulo 11, verso 1, você leria o seguinte: a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção daquilo que se não vê. Veja que interessante. O apóstolo Paulo está dizendo justamente isso, que se nós acreditamos em Deus, nós não podemos viver baseado naquilo que a gente está vendo, mas baseado na fé. A fé não deixa de ser um olhar, uma visão, mas é uma visão que ela ainda não se materializou. Não se materializou no mundo físico, mas no mundo espiritual ela já é concreta, ela já é bem definida. O que eu quero dizer para você através dessa passagem é que quanto mais a gente se aproxima de Deus, mais o nosso coração se enche de fé. Quanto mais nos enchemos de fé, cada vez mais deixamos de ser reféns dessa realidade visual, dessa realidade palpável, tangível, e passamos a viver a vida com uma visão espiritual. A pergunta que eu deixo para você aqui nessa devocional é: você quer continuar refém dessa realidade física tão somente, ou você quer ter uma visão espiritual da vida? Se você quiser viver com a realidade física palpável, material, você deve ficar muito preocupado, porque o prognóstico para o futuro é o pior possível. Mas se vivemos pela fé, acreditamos que Deus pode fazer o impossível acontecer. E você já começa a viver isso agora, ainda que não tenha acontecido ainda, porque é isso que a fé faz. Faz a gente olhar para o presente com uma visão de futuro, de algo que Deus já está realizando na nossa vida. Que Deus abençoe teu coração e que você possa viver pela fé, não pelo que você está vendo.
Não se esqueça, Deus deve ser a nossa maior prioridade, porque só nele a gente pode confiar. Não podemos confiar em órgãos de saúde, em governo, nem ninguém, mas em Deus você pode confiar. Ele não falha. Deus te abençoe e que amanhã a gente possa estar junto. Quero pedir as orações de vocês pela minha vida, pelo meu ministério, pela missão que eu venho desenvolvendo aqui na Áustria. Não deixem de orar por mim. Deus abençoe e tenham todos um ótimo dia. Fiquem com Deus.